Queridos, amados irmãos e irmãs, que bom estarmos neste domingo, no segundo domingo da Quaresma, para celebrar o amor e a confiança de Deus e a confiança que nós temos em Deus. É justamente sobre este amor e sobre esta confiança que nós celebramos neste dia e que nós ouvimos nas leituras de hoje. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos a confiança, a fé, a obediência de Abraão a Deus. Logo no início da leitura, nós ouvimos que Deus quis colocar Abraão à prova e pediu que Abraão sacrificasse o seu filho em sinal de obediência e de fidelidade. Ora, meus queridos, que Deus é este que pede para um pai sacrificar o seu filho? A intenção de Deus aqui, na leitura que nós ouvimos, não é o sacrifício de Isaac, mas é colocar Abraão à prova, para ver até onde vai o seu amor, a sua fidelidade e a sua obediência. E nós ouvimos e nós vemos, amados irmãos, que Abraão não pensa duas vezes em fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus havia pedido. Sacrificar aquilo que ele tinha de mais precioso, aparentemente falando, ou humanamente falando. Abraão tinha o seu filho como uma joia rara, como um bem precioso, porque aquele que não podia ter filho, aquele que já era de idade avançada, aquele que tinha sua esposa que era estéril, tinha recebido um filho da promessa. E mesmo diante desta preciosidade, Abraão não pensa duas vezes em fazer a vontade de Deus. E vai até o extremo, sacrificar o seu próprio filho. Ora, meus queridos irmãos, assim como Abraão fora obediente a Deus, Jesus, o Filho único de Deus Pai, fora obediente até o fim, até as últimas consequências, e nós sabemos qual foi a última consequência: a morte. Assim como Deus, ou melhor, assim como Abraão não pensou em poupar o seu filho, Deus não poupou o seu filho por amor a nós. É justamente isso que nós ouvimos no Evangelho hoje. Jesus sobe a montanha com os discípulos para rezar, e ali na montanha se transfigura. Mas é interessante, amados irmãos, pegarmos textos anteriores ou versículos anteriores a este que nós ouvimos hoje. Antes de subir a montanha, Jesus anuncia aos discípulos que o Filho do Homem, ou seja, que Ele mesmo iria sofrer, que Ele iria morrer, que iria ser entregue nas mãos dos judeus. E os discípulos, sobretudo Pedro, não haviam entendido isso. Chegou até a repreender Jesus: mestre, isso nunca vai acontecer. E Jesus repreende Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás de mim, Pedro, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. E Jesus leva os discípulos à montanha para revelar qual é o projeto de Deus. Diante da dor, diante do sofrimento que Jesus iria viver, Jesus mostra através da transfiguração que a morte, que a dor, que a cruz não tem a palavra final, mas a glória, a ressurreição é a finalidade de Jesus, é a finalidade de todos nós. Meus irmãos, Jesus mostra para os discípulos que a glória viria para que eles não tivessem medo daquilo que iriam enfrentar.
Jesus mostra para nós hoje, através da sua transfiguração, que nós que vivemos nesta terra, nós que procuramos viver a vontade de Deus, passaremos por muito sofrimento, por muita dor, porém a finalidade não é a dor, a finalidade não é o sofrimento, mas este meio que vivemos tem como finalidade a glória de Deus, tem como finalidade a vitória, tem como finalidade a ressurreição. Jesus nos ensina, amados irmãos, que não é possível alcançar a ressurreição, que não é possível alcançar a vitória de Deus sem passarmos pela cruz. E os discípulos não entendiam isso, e nós muitas vezes também não entendemos que é preciso passar pela cruz. E por não entender isso, procuramos muitas vezes uma religião vazia, procuramos viver muitas vezes uma fé rasa, uma religião rasa, uma religião de momento, ou uma fé de sentimento, manifestado aqui na pessoa de Pedro, que disse: mestre, é bom ficarmos aqui. Pedro sabia, ou Pedro não havia entendido naquele momento qual era o desígnio de Deus, mas Pedro sabia que ao descer da montanha iria passar por muitas dificuldades, e por isso Pedro diz: mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro queria viver naquele momento, meus irmãos, uma fé talvez de emoção, uma fé de sentimento, ou Pedro não queria abraçar a cruz. E muitas vezes nós passamos por isso também. Nós queremos viver talvez uma fé assim, mas não existe, amados irmãos, uma fé verdadeira em Cristo sem passar pela cruz. E Jesus disse isso em outra passagem: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Porém, o evangelho de hoje e os textos de hoje mostram para nós que não devemos ter medo. Não devemos ter medo das dificuldades, não devemos ter medo das tribulações, não devemos ter medo da cruz, porque não fomos destinados para a morte, mas fomos destinados para a salvação. Temos como herança a ressurreição, a vitória de Cristo já foi garantida para todos nós. E é isso que nós ouvimos, queridos irmãos, na segunda leitura de hoje. Quem irá nos condenar? Quem irá nos condenar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós ouvimos na segunda leitura, para mostrar que nós devemos ter confiança. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, não sei qual é o momento que você vive, não sei se você passa por sofrimento neste momento, pela dor, mas a mensagem de Deus para nós é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós cantamos isso no Salmo também. O Salmo diz: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Ao mesmo tempo que o salmista mostra a dor do sofrimento, o desespero do sofrimento, ao mesmo tempo que o salmista murmura: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor, a morte do seu santo, dos seus amigos, também proclama a confiança: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Esta é a mensagem de nós para hoje. Confie em Deus, diante dos momentos mais difíceis da vida, coloca a sua esperança em Deus. Quem coloca a esperança em Deus, quem escuta a voz de Deus, assim como Abraão fora obediente, assim como Jesus fora obediente ao Pai, assim como os discípulos escutaram e foram obedientes à voz de Jesus, nós também hoje somos chamados a sermos obedientes, a escutar aquilo que Deus tem para falar para nós. E quem escuta Deus, quem é obediente a Deus, é feliz. Que nós então, amados irmãos, possamos hoje
procurar escutar a vontade de Deus, confiar em Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Deus não é como um pai, ou Deus não é como um carrasco, que judia de nós, que castiga, mas não, Deus prepara para nós o melhor. Talvez a gente não consiga entender isso hoje, mas entenderemos em algum momento da vida. Entenderemos que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Confia nele. Ele providenciará na tua vida aquilo que Ele tem de melhor para você e para a sua família. Que Nossa Senhora, nossa mãe querida, aquela que soube escutar a vontade de Deus, aquela que fora obediente à palavra de Deus, nos ensine também a sermos obedientes, a escutar a voz do seu Filho e a fazer tudo o que Ele nos mandar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.